Saudações, pessoal. Saudações. Aqui quem fala para vocês é o Anderson. Então, eu vou dar continuidade aos vídeos que eu venho gravando sobre os números racionais, né? Já foi abordado o assunto de razão, mas assim, eu abordei o diretamente proporcional, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Aqui, ó. Vou pegar a caneta, razão. Inversamente proporcional. Aqui, ó, razão. Eu disse que y sobre x é igual a k. Ou, né? Ou y é igual a k vezes x. Certo? Isso aqui é uma... onde são duas variáveis, né? Onde y é alguma coisa, x é outra, né? E k é uma constante. O exemplo, né, clássico é y é o valor a ser pago, x é a quantidade de produtos e k é o preço do produto, certo? Isto é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Agora, quando se trata do assunto inversamente proporcional, aqui ó, inversamente. Só vou escrever inversamente para ficar mais curto, né? É inversamente proporcional. O que acontece? Acontece que eu tenho y é igual a k sobre x, certo? O y é alguma coisa que eu quero saber. Por exemplo, digamos, o lado de um quadrilátero, né? Um paralelogramo ou um paralelogramo não, é um retângulo, né? O lado de um retângulo, e x é outro, um é base e outro é largura. E eu tenho uma determinada área aqui, que é k. K é a área e x daí vem a ser a largura. Então y vem a ser a altura, né? Ou y vem a ser largura e x a altura, né? Enfim, o que vai acontecer é que x é a minha variável independente, né? Porque daí y vai depender de x. Y é dependente, depende de x, e x é independente e x varia. De modo que eu posso escrever assim, ó, também, ó, x ou x vezes y é igual a k. Certo? Base vezes altura é igual a área. Tá certo? E outro exemplo também, né, é a velocidade, né? Quanto mais rápido a velocidade, menor tempo. Quanto mais rápido a velocidade, digamos x, né? Menor o tempo necessário para realizar um percurso, uma trajetória. Eu sempre vou ter, digamos assim, que eu tenha duas variáveis, né? Duas variáveis, né? São variáveis porque variam, né? O próprio nome já diz. Elas variam, são variáveis. Uma é dependente, é variável dependente. Ela depende de alguma coisa, depende da variável independente. Por isso que se diz que y depende de x nesse caso aqui, né? Ó, y depende de x. Mais explícito aqui, ó. Y depende do x. O valor que eu atribuí a x vai me retornar um y. Y depende de x, variável dependente. Y depende de x, certo? Eu tenho duas variáveis e uma constante, né? Eu tenho três valores, não são situações, mas são, digamos assim, parâmetros para ficar assim, né? São três parâmetros que eu preciso analisar, né? No caso do valor a ser pago pelo produto, eu tenho, pela quantidade de produtos, né? Eu tenho o valor necessário a pagar, o custo do produto e o valor que é cobrado, né? Aliás, a quantidade e o valor que é cobrado. Ó, existe quantidade, existe custo e valor a ser pago. Isso indiretamente proporcional, né? Quando é inversamente proporcional, eu tenho aqui a área do quadrilátero lá, que tem o nome de retângulo. Eu tenho a área do retângulo. E, a depender da largura, eu tenho uma altura, certo? E, dependendo
da largura, eu vou ter uma altura. E multiplicando as duas, eu tenho a área, né? Eu vou ter três parâmetros também. A área, que é uma quantidade numérica, né? E a largura e a altura também são quantidades numéricas. Mas assim, eu tenho que analisar qual que é a situação que elas estão relacionadas, né? Por exemplo, assim, né? Escrevendo em razão aqui, ó. Por exemplo, um pacote, digamos lá, um pacote de pipoca, né? Um pacote de pipoca custa a quantidade, né? Escrever aqui, ó. Quantidade do pacote de pipoca. Um pacote custa, né? Custa 3. Escrever em razão. 1 para 3. Então, 5 eu pago 15, né? 15 reais. 5 é 3, 6, 9, 12, 15, né? Certo? Isso porque assim, né? Acontece da questão diretamente proporcional. Ok? Isso em uma situação diretamente proporcional. Agora, digamos assim, ó. Digamos que eu tenho uma máquina, né? Aqui, ó. Quantidade de máquinas. Quantidade de máquinas. E o tempo necessário. E o tempo necessário. Bom, eu sei que aqui, ó, uma máquina são os dados que eu obtenho aqui, né? Que eu obtenho de exemplos e tal, né? Digamos assim, uma máquina produz alguma quantidade lá de, de material, de produtos, né? Em 5 dias, certo? São 5 dias, ok? Daí assim, ó. Daí assim, o que que acontece? Se eu tiver duas máquinas, o que vai acontecer? Qual vai ser o tempo necessário para que ela produza a mesma quantidade de produtos, de artefatos, enfim. Ora, se eu dobro a quantidade de máquinas, o tempo necessário cai pela metade, certo? Então aqui, ó, o tempo necessário, se uma máquina produz em 5 dias determinada quantidade de produto, duas máquinas vão obter a mesma quantidade em 2 dias e meio. Ou ainda, né? Que é igual a 2 e 2,5 aqui, ó. 2,5. Que é igual ainda a 2 e 5 sobre 2. 5 meios. Ok? O que é interessante aqui é a leitura mesmo disso aqui, né? Ó, a quantidade de máquinas. Eu tenho uma máquina. E o tempo necessário são 5 dias. Ok? Então, se eu tenho duas máquinas trabalhando, elas têm a mesma capacidade produtiva, certo? Elas têm a mesma capacidade produtiva. Então, duas máquinas, elas vão produzir a mesma quantidade, né? Elas vão produzir a quantidade total de produtos em 2 dias e meio, certo? Para explicitar isso aqui um pouco melhor, eu faço o seguinte, assim, ó. Vamos lá aqui, ó. O trabalho, né, ou a quantidade total de produtos, né, a quantidade total de produção, a quantidade produzida é igual a 1, certo? Quantidade produzida é igual a 1. Veja aqui, ó, eu tenho uma máquina aqui, ó. Vou escrever aqui com azul, uma máquina. Uma máquina. No primeiro dia, ela vai fabricar, né, 1/5 dos produtos. Não importa quantos produtos, por enquanto aqui ela vai produzir, certo? Por enquanto só aqui, ó, ela vai produzir 1/5, certo? No segundo dia, ela já produziu 1/5, né? Vou escrever aqui, ó, em cima, ó, mais 1/5. E aqui embaixo eu vou escrever aqui, ó. Ó, até aqui ela já produziu 2/5.
Um quinto mais um quinto no segundo dia. No terceiro dia, eu vou colocar mais. Terceiro dia, ela produziu um quinto também. Então, ela produziu até aqui 3 quintos. Um quinto, mais um quinto, mais um quinto. Ela produziu 3 quintos dos produtos, certo? Agora eu vou adicionar mais um mais. No quarto dia aqui, ela produziu mais um quinto, certo? Então, foram 4 quintos. E no quinto dia, né? Mais quinto dia, um quinto. Então, aqui no quinto dia, ela produziu 5 quintos. Então, ela produziu a quantidade toda, que é 1. Não importa se é 200, se é 300, se é 500 mil, 500 mil coisas que ela consegue fazer, certo? O importante é que, veja, no primeiro dia, ela produziu a quinta parte dos produtos que ela é programada para produzir. No segundo dia, mais um quinto, então produziu 2 quintos. No terceiro dia, 3 quintos. No quarto dia, 4 quintos. E no quinto dia, ela, 5 quintos, ela fechou ali, né? Ela fechou certinho ali a quantidade que ela estava programada para produzir. Agora, aqui, ó, se eu tiver uma máquina mais uma máquina, que é igual a 2 máquinas. Elas são idênticas, é perfeitamente idêntica. Quando você liga uma, já liga a outra, beleza? Ó, vou escrever aqui, ó. No primeiro dia, a primeira máquina vai produzir um quinto, né? E a outra máquina também vai produzir um quinto. Então, no primeiro dia, a quantidade produzida foi 2 quintos. Certo? Ó, e agora o segundo dia, né? Mais, né? A primeira máquina produziu um quinto e a segunda máquina também produziu um quinto. Ou seja, elas produziram juntas 2 quintos. No primeiro dia elas produziram 2 quintos. No segundo dia elas vão produzir também, né? Acumulando aqui 4 quintos, né? Ou seja, aqui, ó. Daí no quinto dia, veja, no terceiro dia, né? Não vai ser necessário ligar as duas máquinas. Por quê? Porque veja, para completar o 1, que é a quantidade produzida, os 5 quintos, eu só vou precisar de um quinto. Certo? É claro que numa situação de mundo real, né? Assim, se você deixasse uma máquina ligada só, ela ia demorar o dia todo, né? Ela ia demorar o dia todo para produzir a mesma quantidade, né? Mas assim, como as duas máquinas, né, estão ligadas, né? Como as duas máquinas elas estão ligadas, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, não vou colocar um quinto, né? Um quinto é o necessário para completar os 5 quintos e completar um, certo? Um quinto. Mas vou fazer assim, ó, que a primeira máquina fez a metade, né? Um quinto divididos por 2. Um quinto de alguma coisa é divididos por 2. Veja que a máquina não está produzindo um quinto de, sei lá, um quinto de uma camiseta, um quinto de uma impressão. Ela está produzindo um quinto de alguma quantidade. Digamos que a quantidade seja 5 mil. Ela está produzindo um quinto. Então a quinta parte de 1000, aliás, desculpe, a quinta parte de 5 mil é 1000, certo? Isso se tratando que o 1 aqui, ó, que é a quantidade produzida, é igual a 5 mil, certo? Se a quantidade produzida é igual a 5 mil, no primeiro dia ela produziu 2 quintos. 1 quinto de 5 mil é 1000. 2 quintos é 2000. Então ela produziu 2000, daí aqui ela produziu mais 2000, 4000. E aqui, a primeira máquina, ela vai produzir metade de 1 quinto de 5 mil, metade de 1000, certo? E a outra máquina também, ó, mais 1 quinto pela metade, mais a metade de 1 quinto, certo? O que acontece aqui? Na divisão de frações, né?
Eu posso fazer de duas maneiras, né? Mas eu vou fazer pela divisão de frações mesmo, né? Ó, eu vou escrever ali, ó, 1/5 vezes 1/2, né? Que é mais 1/5 vezes 1/2. Que na divisão de fração se repete a primeira, 1/5, né? Repete-se a primeira, multiplica-se pelo inverso da segunda. Não pode esquecer que tem um 1 aqui embaixo, aqui, ó. Então, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Troca-se o numerador pelo denominador, certo? Numerador pelo denominador. Lembrando que essa denominação aqui, ó, 1/5 sobre 2 é a metade de 1/5. E a metade de 1/5 é quanto? Vou resolver essa operação aqui, ó. 1 vezes 1 é 1, 5 vezes 2 é 10. 1/10. Então, eu sei que a metade de 1/5 é 1/10, mais 1/10. Que é igual a 2/10. 2/10, certo? Ora, 2/10 é equivalente a 1/5. Porque aqui, ó, 2/10 é igual a 2, que é o número primo. 10 é 2 vezes 5 em fatores primos. Então, eu risco ali, ó, risco e risco, né? E aqui, 2 divididos por 2 não é 0, é 1. Então, isso aqui, ó, trazer para cá já, ó, é 1/5. Certo? Porque, ó, digamos lá que a quantidade total, né? A quantidade total era 5.000. 5.000. Certo? Se eu tenho uma máquina, né? Aqui, ó, que ela produz, ela leva 5 dias para produzir essa quantidade aqui de 5.000. Então, o que que significa? Se ela leva 5 dias, significa que para produzir 5.000, ela vai produzir 1.000 por dia, né? Ela vai produzir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Certo? Ela vai produzir... Risquei ali com a caneta, meu dedão. Ela vai produzir 1.000 por dia, que é 1/5 de 5.000, ok? Aqui, ó, como eu escrevi aqui, ó, no primeiro dia a máquina produz 1/5, produziu 1.000, mais 1/5, 2.000, mais 1/5, 3.000, mais 1/5, 4.000, mais 1/5, 5.000, fechou, um completo. Agora, eu tenho duas máquinas, certo? Ó, então eu tenho, a primeira máquina produziu 1.000, mais 1.000. Então, em um dia, a produção foi de 2.000, certo? No segundo dia, foi 1/5 mais 1/5, foram 2/5. Então, 2/5 no segundo dia, somado com os 2/5 do dia anterior, dá 4/5, ok? Então, foram produzidas 4.000. E aqui, ó, para não deixar, se acontecesse de deixar apenas uma máquina ligada, ela faria 1/5, ela produziria 1/5 do trabalho em um dia. E daí levaria 3 dias para produzir, né? Para produzir a quantidade necessária. Mas, se eu tenho duas máquinas, como tem duas máquinas, eu deixo as duas trabalhando, cada uma para produzir a metade, no caso, ó. Aqui, ó, porque daí eu produzo 1/5, né? 1/5 de 5.000 é 1.000. Mas eu quero que essa máquina aqui produza a metade. 1/5 de 5.000 é 1.000. A metade dessa quinta parte é 500. Então, pode ver aqui, ó, que é 1/10. A metade de 1/5 é 1/10. Ora, e 1/10 de 5.000 é 500, certo? Porque eu pego 5.000 e divido ele em 10 partes. Por isso que chama-se 1/10. 5.000 dividida em 10 partes. Se eu tenho 5.000 e divido em 10 partes, cada parte vai ter 500, porque 500 mais 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 500 e mais 500 dá 5.000. Ou seja, 500 vezes 10, que são 10 vezes de 500, o resultado é 5.000. Certo? Ou seja, aqui, ó, essa máquina aqui produziu a metade de 1/5, que é 1/10. E a outra máquina aqui também produziu a metade de 1/5, que é 1/10. Então, juntas, elas produzem 2/10.
Mas repare que 2 décimos, nesse caso aqui, ó, de 5.000, né? Vou fazer aqui, ó, 5.000 vezes 1 sobre 10. É igual a 5.000 divididos por 10, né? 5.000 divididos por 10. Daí eu risco 10 aqui e risco um 0 aqui, que é igual a 500. Certo? Então, 1 décimo, né, é 500. 1 décimo é igual a 500. Ora, se eu tenho 2 décimos, é a mesma coisa que dizer que eu tenho 1 décimo mais 1 décimo. Opa, mais 1 décimo. 1 décimo mais 1 décimo é igual a 2 décimos. Ora, e se 1 décimo tem 500, se eu junto outro décimo, eu tenho mais 500, então. Que eu vou escrever aqui, ó, que é igual a 500 mais 500. E 500 mais 500 é 1.000. E 1.000 é o quanto? 1.000 é justamente 1/5 de 5.000. 1.000 é a quinta parte de 5.000. Portanto, aqui, ó, no terceiro dia, cada máquina produziu metade. Juntando a produção das duas, eu tenho uma produção inteira que vem a ser 1/5. Certo? Então, ali eu tenho, no primeiro dia foram produzidos 2/5. No segundo dia eu tenho 4/5 do trabalho. E na metade do terceiro dia, é completada a produção toda da máquina. Certo? Então, esta aqui é uma explicação, né? Você pode fazer, por exemplo, ali, ó. Em um dia, né? Com uma máquina, né? Eu produzo, são necessários 5 dias. Vou escrever aqui a limpo, né? Ó, vou escrever ali a quantidade de máquinas, né? Quantidade de máquinas, tempo necessário, TN. Se eu tenho uma máquina, preciso de 5. Se tiver duas máquinas, vão precisar 2 dias e meio, que é 2,5, né? 2,5 são 2 mais meio. Ok? E agora, digamos que hajam 4 máquinas, né? Quanto tempo necessário vai ser? Bom, aqui, ó, se houver 4 máquinas, né? Ó, vou escrever aqui, 4 máquinas, certo? Vai produzir 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Certo? Ó, tudo isso aqui no primeiro dia. Então, no primeiro dia, são produzidos 4/5. Então, já no segundo dia, eu precisaria apenas de 1/5. Mas eu tenho 4 máquinas. O que eu faço? Eu faço cada uma produzir aqui, ó, 1/5, certo? Mais 1/5, mais 1/5, mais 1/5. Eu faço cada uma aqui, ó, produzir a quarta parte, porque eu tenho 4 máquinas, ó, sobre 4, sobre 4, sobre 4 e sobre 4. Cada uma da sua produção, que já está dividida em 5 partes, né? Aliás, a capacidade de produção é 1/5, desculpe. A capacidade de produção da máquina é 1/5 de alguma quantidade lá que não interessa agora a quantidade, mas ela produz 1/5 dessa quantidade em um dia. Mas, para aproveitar melhor o tempo, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 1/5, né? Eu tendo 4 máquinas, eu distribuo o trabalho entre elas e cada uma vai fazer a quarta parte, de modo que vem a ser aqui, ó, 1 sobre 5 vezes 1 quarto, né? 4 vezes 4. Porque eu tenho 1/5, porque eu tenho a mesma coisa aqui, ó. Tenho sempre 1/5 vezes 1/4. E aqui eu também tenho, daí eu repito mais, aqui o sinal de mais. Daí eu repito mais 1/5 vezes 1/4, porque é uma divisão de frações. Daí mais 1/5 vezes 1/4, mais 1/5 vezes 1/4. Então eu pego 1/5 vezes 1/4 e já multiplico por 4, certo? Que isso aqui vem a ser o quê? Eu corto aqui, ó, 4 sobre 4. Porque se eu fizesse a operação, eu realizaria isso aqui, ó. 5 vezes 4 sobre 4. Aí eu já poderia cortar aqui, ó. E esse resultado, na divisão, é 1.
certo? Seria 1/5. Ó, então, eu produziria aqui, ó, 4/5, certo? Ó, 4/5. E aqui seria 1/5. Seria produzido. Mas aí entra uma outra questão aqui, ó. A questão do tempo necessário, certo? Aqui, ó. Ó. Um dia inteiro, a produção é de 4/5. Então, vou fazer uma regra de 3 ali, ó. Pra ficar bem bacaninha ali, ó. Quer ver? Ó. Porque veja bem aqui, ó. Eu vou fazer da seguinte maneira aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Um dia completo. Vou escrever DC, ó. Um dia completo corresponde a 4/5 de produção. Então, 1/5 da produção corresponde a que parcela ou que fração de um dia inteiro? X. Agora eu vou multiplicar cruzado. Vou fazer assim, ó. 1/5, eu só coloquei esse DC aqui por didática mesmo, para não se perder, né? Que é um dia completo, né? Corresponde a 4/5. Então, 1/5 corresponde a que fração do dia, certo? Eu vou multiplicar aqui, ó. 1 vezes 1/5 é igual a 1/5. Que é igual a 4 sobre 5 vezes x é igual a 4 sobre 5 vezes x. Multiplicando os dois lados por 5 aqui, ó. Multiplicando os dois lados por 5. Eu corto aqui, corto aqui. Eu corto aqui, corto aqui. E tenho que 1 é igual a 4x. Então, eu tenho que x é igual a 1/4. Ou seja, x, esse x aqui significa o quê? Significa que em um dia eu produzo 4/5 do total que é necessário produzir, certo? Então, para mim produzir 1/5, que fração do dia que número que eu uso para representar a produção de 1/5 apenas, né? Bom, 1/5 é a quarta parte, ó, 1/4 de 4/5. Então, em um dia, foi um dia completo aqui, ó, 4/5, um dia completo, mais 1/4 de dia, certo? Que vamos ver assim, ó. Vou exemplificar com um número. Digamos que ali, ó, 4/5 é o completo. 4/5 é o completo, certo? 4/5 corresponde completo, geralmente são 8 horas de trabalho, né? 4/5, as máquinas trabalham 8 horas para produzir, né, o dia todo. O dia todo tem 8 horas, 4/5. Então, 1/5, né? 1/5 corresponde a quantas horas? Daí mesma coisa ali, ó. 4 sobre 5x, né? 4 sobre 5 vezes x é igual a 8 vezes 1 sobre 5. Só multipliquei cruzado, ó. 4, 5x, 8 vezes 1/5. Multiplico os dois lados por 5, né? Multiplico os dois lados por 5 aqui, ó. Multiplico por 5 desse lado e multiplico por 5 do outro lado. Corta, corta. E corta, corta. Ó, 4x é igual a 8. X é igual a 8 divididos por 4, que é igual a 2. Ou seja, aqui, ó. 4/5, né? Que é o dia todo, são 8 horas. 4/5 da produção são 8 horas. 1/5 da produção
são equivalentes a 2 horas, ó. 2 horas. 2 horas do dia. Veja, se o inteiro vale 8, certo? O inteiro vale 8. A quarta parte vezes 1/4. A quarta parte é igual a 2. Certo? Porque eu tenho aqui, ó, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Eu escrevi esse 4 rápido, tá feio. Mas o que eu quero frisar é isso aqui, ó. Eu tenho 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Repete o denominador, porque todos são iguais, né? 1/4. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4/4, que é igual a inteiro. Nesse caso aqui, o inteiro é 8. E sendo 8, eu tomei a quarta parte dele. Na verdade, eu quis saber qual que era a quarta parte. Então, eu multipliquei por 1/4. E o resultado foi 2. Veja que aqui está, eu já fiz direto aqui de 1, né? Porque eu não estava, aqui não diz quantas horas que é o ciclo completo das máquinas, quantas horas que é um dia completo, né? Aqui apenas diz que um dia inteiro, né, equivale a 4/5. E 1/5. E para 1/5 são necessários quanto tempo, né, do dia, do ciclo completo? São necessários aqui, ó, 1/4 do dia completo, certo? Então, se eu tenho 4 máquinas, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de um dia mais 1/4 do dia. Perceba que, se eu pegar um outro papel aqui, não queria pegar outro papel, é tão pouco para explicar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Perceba que se o dia valesse 12 horas, eu ia precisar de um dia todo, 12 horas, mais 1/4 de dia, que são 13 horas, que são 1/4, né? É 12 divididos por 4. 12 divididos por 4 é 3. 3, 6, 9, 12, certo? Ó, então a quarta parte de 12 é 3. Então, eu ia precisar das 12 horas, um dia completo, mais 1/4 de dia, que é 3. No caso, daria 15 horas. Ou seja, isso aqui é um caso genérico, né? É um caso genérico por ser geral, assim, ó. Eu preciso de 4/5 de um dia, né? Ou um dia completo, que são os 4/5, porque tem 4 máquinas, certo? E a produção é 5. São 4 máquinas, mais 1/5. Que no caso daria ali, ó, 1 mais 1/4. Vou fazer aqui bem rapidinho, ó. 1 mais 1/4 é igual a 4 sobre 4, que é 1, né? Mais 1 sobre 4, que é igual a 5 sobre 4. Então aqui, ó, se eu tiver 4 máquinas, eu vou ter 5 sobre 4. Mas, ainda se tratando dessa questão aqui, ó, quando eu tenho inversamente proporcional, eu vou voltar aqui a folha aqui, ó, na situação inversamente proporcional, por exemplo, ali, ó, é diferente ali, ó. O que acontece aqui, ó? Na situação diretamente proporcional, eu multiplico em cima por algum valor, né? E multiplico embaixo também por algum valor. Multiplico, ó. Nesse caso aqui, multipliquei por 5. 1 multiplicado por 5 é 5. E 3 multiplicado por 5 é 15. A quantidade de pacotes de pipoca. 1 custa 3, certo? E 10 pacotes, quantos são necessários? Quanto se paga em 10 pacotes? 10 pacotes é 30. Porque 1 vezes 10 é 10 e 3 vezes 10 é 30. Isso se deve aqui, ó, a ser diretamente proporcional. Porém, quando o caso é inversamente proporcional, veja, eu dobro a quantidade de máquinas e o tempo necessário ele cai pela metade, ó. No caso aqui são dias, né? Se eu tenho uma máquina,
eu vou precisar, se eu tenho uma máquina, eu vou precisar de 5 dias para produzir determinada quantidade lá. A quantidade não importa agora, né? Mas agora aqui, ó, se eu tenho 2 máquinas, o meu tempo cai pela metade, certo? E se eu tenho 4 máquinas, o meu tempo cai para a quarta parte. Veja aqui, ó. Agora, se você reparar bem aqui, ó, de 5 para chegar a 5 quartos, eu apenas multiplico por 1/4. 5 vezes 1/4 é igual a 5 quartos. 5 quartos, aliás. 5 quartos. Certo? E aqui em cima, veja, de 1 para chegar a 4, eu pego e multiplico por 4. De modo que aqui, ó, uma máquina produz, são necessários 5 dias para produzir uma determinada quantidade. Se eu multiplico por 2 aqui em cima, eu multiplico pelo inverso de 2 aqui embaixo. Ó, 1 vezes 2 é 2. 5 vezes 1 meio é 5 meios. E 5 divididos por 2 é 2,5. 2,5, ó, ou 2 e meio, ou 5 meios. Porque, veja, se eu tenho 5 meios, eu tenho 1 meio com outro meio. 2 meios já são a metade. Desculpe, 2 meios já são 1 inteiro. Aí, se eu tenho 3 meios, eu tenho 4 meios. 2 meios aqui, ó, já são mais 1 inteiro. Eu já tinha 1 inteiro, agora eu tenho mais 1 inteiro. Eu tenho 2 inteiros, certo? E agora o quinto meio aqui, ó. Eu tenho 2 inteiros mais meio. Por isso essa notação aqui, ó. Eu tenho 2 inteiros mais meio. 2 e meio. Ou 5 meios, ou 2,5. Certo? Então, pessoal, é isso, certo? Eu creio, né, que ficou claro aqui, né? Porque, ó, mas veja bem que existe também a situação de, né, de ser assim, ó. Por exemplo, uma máquina, né, demora 5 dias. E se eu tenho ali, não é tão viável assim, né? Mas digamos ali que eu tenha meia, né, máquina. Ou ela tá com defeito, né, e tá demorando o dobro de tempo, né, para produzir. Se eu tenho meia máquina ali, ó, eu multiplico em cima por meio, que ela tá funcionando só pela metade, e multiplico embaixo pelo inverso de meio, né, que é 2, ó. Daí o que que acontece aqui, ó? 1 meio, meia máquina, a máquina com defeito, produzindo só metade, vai demorar 10 dias para produzir a quantia. Ou ainda, né? Ó, 1/5, né? Ou a máquina está produzindo 3 meios, certo? Aqui, ó. Na verdade, eu tenho 3 máquinas e meia aqui, ó. Eu tenho 3 máquinas e meia, certo? 3 máquinas e meia, na verdade, são uma máquina e meia, né? Mas, enfim. Aqui, ó. 3 meios de máquina, né? Que é 3 meios, é 1 meio mais 1 meio, dá 1 inteiro mais meio. Eu tenho uma máquina e meia. Então, eu vou ter que multiplicar pelo inverso de 3 meio, que é 2 terços. Ó, 2 terços. Se eu multiplico de cima por 3 meios, eu preciso multiplicar o de baixo pelo inverso. É a mesma coisa, se eu multiplico o de cima por um número, eu tenho que multiplicar o de baixo pelo seu inverso. Isso se tratando de razão inversamente proporcional, certo? Que no caso ficaria aqui, ó. Se eu tenho 3 máquinas, 3 meios de máquina, eu vou produzir 10 sobre 3. 10 terços vai ser a quantidade necessária. Certo? Você veja bem que 10 terços aqui, ó, 3 meios é o quê? 3 meios é uma máquina e meia. Se eu tenho uma máquina e meia trabalhando, 10 terços é 3 e 1 terço. Certo? Ó. Né? É 3 dias e 1 terço de dias. Se tratando, por exemplo, que um dia seja 9 horas, certo? Um dia seja 9 horas. Aqui, ó, um dia inteiro, ou um ciclo, né? Seja 9 horas. Aqui, ó. Com uma máquina, eu vou produzir, vou precisar de 9 vezes 5, 45.
45 horas aqui, agora não são mais dias. Vamos precisar de 45 horas, certo? E se eu tenho só meia máquina trabalhando aqui, ó, só meia máquina, né? Que significa que ela não vai produzir mais, é, ela não vai produzir mais a mesma quantidade, né? Ela vai produzir a metade da quantidade. Se ela vai produzir a metade da quantidade, o que que eu vou fazer ali? Eu vou multiplicar ali, ó, por meio ali em cima, né? Metade da máquina e vou multiplicar pelo dobro aqui embaixo, porque daí, pela questão dela ser inversamente proporcional, né? Que daí fica um meio, meia máquina iria demorar 90 horas, ou uma máquina com defeito, né? Iria demorar 90 horas para produzir a mesma quantidade contratada lá e tal, né? E tanto, ó. Agora voltando ali novamente ali, ó. 1/45. Uma máquina demora 45 horas para produzir determinada quantia lá, né? Para produzir determinada quantia lá. Tá. E agora se eu tenho três meios, né? Na verdade, se eu tenho uma máquina mais meia máquina, certo? Ó, uma máquina mais meia máquina, três meios. Se eu tenho três meios, eu vou precisar de 2/3. Eu multiplico em cima por 3/2 e multiplico embaixo por 2/3, certo? O que eu tenho aqui, ó? 3 meios, ok? 3 meios sobre 45, 45 vezes 2 é 90. 90 vezes 3, desculpe, 90 divididos por 3 90 divididos por 3 é 30. É 30, certo? Ó, veja que se eu tenho uma máquina e meia, eu já preciso aqui, ó, de 3 dias e 1/3 de um dia. Lembra que eu falei que 1/3 ali era 9, ou um dia, na verdade, era 9 horas, né? Um dia, 9 horas ali, ó. Um dia, que é o dia completo da máquina, é igual a 9 horas. Por isso que são 45 horas aqui. Porque eu só peguei esta razão aqui e multipliquei e transformei aqui, ó. Eu fiz 5 dias, isso é que fiz a equivalência em horas. 5 dias seriam 45 horas, certo? E se eu tenho meia máquina funcionando, só meia máquina funcionando, ou metade da maquinaria funcionando, demora-se 90 horas para produzir a quantidade lá que foi contratada. Enfim, né? E agora, se eu tenho 3 meios, se eu tenho uma máquina e meia trabalhando, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vão ser necessários 3 dias e 1/3 de um dia para produzir a quantidade necessária, certo? Ó, porque veja, 3 dias vão ser quanto? Um dia é 9, 2 dias é 18, 3 dias é 27. São 27 horas aqui, ó. Escrever horas aqui, ó. 3 dias são 27 horas. E um terço da. Um terço desse dia aqui seria quanto? Bom, se o dia inteiro é 9 horas, um terço é a mesma coisa que dividir por 3, certo? Então, tenho 9 horas. Um terço são 3 horas. Então, 3 dias, 9, 18, 27. Mais um terço de um dia, 3 horas. 27 mais 3 dá 30, certo? Então, se eu tenho uma máquina e meio, uma máquina e meia funcionando, eu vou ter 30 horas para produzir os artigos que foram contratados. Beleza, pessoal? Então, fazendo o resumão básico assim, né? Se eu tenho uma razão A sobre B, certo? E ela é diretamente proporcional. Eu multiplico por C em cima e multiplico por C embaixo. Diretamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, eu tenho A sobre B, eu multiplico por D em cima e multiplico pelo inverso de D embaixo. D elevado a menos 1. Certo? Bom, então é isso, pessoal.
Espero que tenha ficado claro, né? É bem longo, mas assim, para esmiuçar bem, para fazer uma compreensão bem clara, foi só dessa forma que eu consegui. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção e qualquer coisa aí, os comentários estão aí, certo? Valeu!